tempo atrás tinha aquele negócio da Big Three, que eram os 3 melhores animes de todos, sei lá, dos 15. Eram os 3 grandes animes, top dos top e tal. Aí então, sempre teve essa discussão, qual é o melhor? E eu vou dar minha opinião pra dizer qual é, pelo que eu acho, obviamente justificando por que e qual é o melhor anime da Big Three. Os 3 melhores animes: Naruto, Bleach e One Piece. Bora pro vídeo. Bom dia, família, e bom, rapidinho antes de começar o vídeo, dá o like, já começa dando like, o vídeo tá bom, não precisa se preocupar, tá bom, posso garantir. E a segunda coisa é, eu tô com um afiliado Método Fanart 3.0, se você quiser aprender a desenhar, vai no link na descrição. E, bom, continua com o vídeo. Bora começar com o terceiro lugar da Big Three, que na minha opinião foi Bleach. É o pior anime da Big Three, mas não é como se ele fosse ruim. É que, primeiro, as coisas que eu acho que o anime tem que fazer bem, ele tem que entreter. De boa, o anime entretém um pouco, o Bleach entretém bem, você vai ver, assistir e tal. A segunda coisa, ele tem que ter um mundo legal e principalmente desenvolver esse mundo legal. O Bleach tem um mundo legal, muito incrível mesmo, só que ele não desenvolve nada dele. Ele pega os Hollows, ele desenvolve alguns Hollows e depois não desenvolve o resto. Pegou aquele Hollow, fez lá aquelas lutinhas, cada um com Hollow, que tinha um estilo diferente de luta, que você precisava lutar de uma forma diferente, e tinha uma estratégia diferente, e acabou, foda-se, não precisa mais disso. Não se preocupe com isso não, que daqui em diante só vai vir Shinigami. Inclusive o mundo dos Shinigamis é assim também, ele vai lá e fala dos negócios de desigualdade social, sei lá o que. E só isso, foda-se o resto, ele não desenvolve esse mundo. Ele não desenvolve nada que ele mandou, que ele colocou de premissa. É extremamente irritante esse fato. E a terceira coisa, no caso, são os personagens. Os personagens de Bleach têm tem carisma. Só que eles só têm carisma. Eles não têm um desenvolvimento bacana e nem uma motivação ou coisa incrível que faz você se identificar com ele. Pra você se identificar com um personagem, você precisa que ele seja minimamente parecido com você e tenha traços que você possa identificar. Ele é desajeitado, ele não consegue fazer tal coisa, ele não consegue fazer sei lá o que. Bleach não tem isso, não tem personagem desajeitado, não tem sei lá o que. Tem personagens com seu carisma próprio, que têm o seu carisma próprio. Simples assim. Eles estão lá pra poder fazer coisas da V10 e conseguir sua Bankai nova pra derrotar o inimigo novo. É isso que servem os personagens de Bleach. Eles não desenvolvem os personagens, não desenvolvem a história, não desenvolvem os bons, não desenvolvem nada. Ele não tem desenvolvimento, Bleach. Ele tem só a história e os personagens. O mundo é legal, os personagens são legais e a história é interessante, entretém. Mas ele não desenvolve nenhuma dessas 3 coisas. Só cria elas e tanto faz. Por isso que eu acho que Bleach tá em terceiro lugar como o top anime da Big Three. Bom, em segundo lugar a gente tem o famigerado Naruto. Pra quem viu uns vídeos passados meu, eu acho que você deveria estar achando que eu coloquei o Naruto em último. Mas não, o Naruto não é tão ruim assim pra ficar atrás até de Bleach. Não é tão ruim assim. Vamos lá, Naruto não é especificamente ruim. O problema de Naruto é o seguinte: ele tem um mundo bacana. Ele desenvolve o mundo? Sim, ele desenvolve bem o mundo. Desenvolve bastante até. Coloca umas coisas que não deveria nesse mundo, que ele jogou no meio do nada, que ele não deveria colocar, de boa. Mesmo assim, eles vão ver pelo menos o mundo. Melhor que Bleach. Os personagens, ele desenvolveu... como posso dizer? O problema de Naruto é que quando ele manda pra desenvolver o personagem, ele desenvolve o personagem no seu arcozinho, nos seus episódios específicos, e não fala mais deles. Ele só desenvolve quando eles são necessários. Eles não desenvolvem depois, eles não desenvolvem depois, só quando é necessário, quando é preciso, quando está ok com a resolução da história. Os personagens são até legais, só que você não se apega a tantos deles, você apega a poucos. E muito provavelmente os poucos personagens que se apega não vão ser novamente desenvolvidos. Eles foram desenvolvidos e já passou. Isso é muito irritante, você fica esperançoso para ver o Rock limitar, mas ele não vai imitar mais. Você fica esperançoso para tal personagem imitar, ele não vai imitar mais. E tem uma outra coisa, questão de Naruto. A palavra final sempre tem que ser dos protagonistas. Ou não pode ser o Guy que vai matar o Madara. Tem que ser o protagonista.
Não pode ser nem mesmo os vilões principais que vão ser os vilões principais. Não pode ser o Pen, o líder da Akatsuki, o vilão principal. Não, tem que ser o Obito. Não pode ser o Obito, porque tem que ser o Madara. Não pode ser o Madara, porque tem que ser a Kaguya. Não pode ser a Kaguya, porque na verdade é o Otsutsuki de muito tempo atrás, que agora chegou em Boruto pra mitar de novo. E é isso. Eles tentam tanto esse negócio de plot twist em cima de plot twist, que eles se perdem. É importante sim você criar essa curva de... Não é a primeira coisa que acontece, tipo, não é esse inimigo final, é esse... Que na verdade é esse, que é esse. É interessante, é importante e faz você engajar com o anime. O problema é quando... O problema é o Naruto, ele exagera, extrapola muito nisso. Ele faz isso estragando toda a climática da história, os personagens, os vilões, tudo que você desenvolve, ele simplesmente vai lá e quebra. Ele desenvolve e quebra o negócio pra dar espaço pra um plot twist muito mal feito, que não deveria existir. Por isso que eu acho que Naruto fica em segundo lugar como o top anime da Big Three. Bom, o primeiro lugarzíssimo, com certeza vai para One Piece. Primeira questão de One Piece. Ele foi o único que tá nativo até hoje, e todo mundo gosta dele até hoje. Isso não é uma coisa fácil. 900 episódios e alguém continua vendo. É absurdo, e não é à toa. One Piece, ele tem um mundo incrível, ele desenvolve muito bem o mundo e ele não adiciona coisas inúteis. Ele adiciona coisas que eles não deram um foreshadow, essa palavra aí que tá na tela, eles adicionam, caso seria uma coisa que eles não especificaram antes, um personagem que eles não adicionaram antes, só foram falar que existe personagem na hora que ele aparece. Mas mesmo assim, não é como se o personagem fosse inútil, ou fosse ruim, ou não fosse ter seu desenvolvimento. Todos eles têm. Sempre que existe alguma coisa, eles, mesmo que eles não tenham criado um foreshadow antes, eles continuam, eles desenvolvem, eles melhoram. O mundo é muito rico e muito bom. Os personagens são carismáticos e eles têm desenvolvimento até mesmo em sagas que não são deles. A gente tem a primeira saga do Zop, ele tem um pouquinho mais de desenvolvimento aqui, a gente tem a Alabasta, a gente tem tal coisa, a gente tem tal coisa, e depois ele vem com mais um desenvolvimento incrível lá na Enies Lobby, que no caso é antes disso tinha o lance lá que eu até esqueci o nome da ilha, que é lá das águas, e ele vai tendo seu desenvolvimento, vai tendo suas melhores, vai tendo seu foco, seu protagonismo. Todos os personagens têm seu protagonismo. Não é à toa que muita gente acha o Usopp incrível. Se ele tivesse sido lançado pra Naruto, as pessoas achariam ele um bosta, é um cara que mente só. Mas ele não lançou em Naruto, ele lançou em One Piece. Por isso todo mundo acha incrível ele, a forma como ele é muito humano. A forma como ele desenvolve, como ele melhora, como ele quebra, como ele volta, como ele é complexo na sua própria magnitude. Não é complexo no nível de um Berserker, mas é complexo pro anime que ele está sendo introduzido, que no caso é um shonen. Ele é muito complexo, ele quebra, ele volta, ele melhora, ele se desenvolve e ele se supera. Isso acontece com todos os personagens até um certo nível, alguns mais do que outros, mas todos têm seu desenvolvimento constante. E isso é uma coisa muito boa em One Piece. Tudo nele realmente encaixa perfeitamente e é muito bom. Por isso que eu acho que One Piece é o melhor de todos. Por isso que inclusive ele é o meu segundo anime favorito de todos os animes. Só perdendo pra Black Clover porque, pô, mano, Black Clover é mito. Confere o card, aqui ó, agora eu sei o lado certo. Confere o card pra vocês verem por que eu acho One Piece tão incrível. Bom, muito obrigado por ver o vídeo até aqui. Dê o like, se inscreve no canal e adeus.